Muito boa noite, meus queridos alunos do EJA, etapa de número 4. E aí, galerinha? Fizemos então aquele break rapidinho, só mesmo aquele espaço de tempo para você ir beber uma água e retornar. E agora, na nossa segunda parte do encontro de hoje, a gente vai fazer uma revisão geral sobre os pronomes, tá ok, gente? Vocês vão perceber que a gente vai devagarinho, mostrando alguns exemplos, fazendo algumas atividades. É esse o nosso intuito na aula de hoje, é esse o nosso foco para a aula de hoje. Então, vamos que vamos, olha só. Continuar então falando sobre os estudos dos pronomes. Vamos lá então, né, gente? Observa só. Take a closer look. Dá uma olhadinha mais de perto. Olha só. Take a closer look. Vamos falar então dos personal pronouns. Já vimos isso, hein? Pronomes pessoais. Olha só. Os pronomes pessoais, galerinha, são aqueles, olha só, que se referem a pessoas. A ideia do pronome não é se referir a alguém, a alguma coisa. Ele se refere às pessoas do discurso. Então, tais pronomes funcionam como sujeito ou como objeto. Tá ok? E a gente já viu isso, né, gente? Na primeira do singular, I, objeto me. Na segunda do singular e do plural, you. He na terceira masculino. She na terceira feminino. It na terceira neutro. We, primeira do plural. E they, terceira do plural. Olha aí o exemplo, ó. Os pronomes pessoais com função de sujeito, eles vêm antes do verbo. Professor, como é que você sabe disso? Lembra da sequência, gente. A sequência é sempre sujeito, verbo e objeto. Procura teu verbo. Se vier o teu pronome antes do verbo, certamente ele vai ser o seu sujeito. Se vier ele depois do seu verbo, certamente ele será objeto. Essa sequência, gente, ajuda muito você. Essa sequência vai ajudar muito na hora de você interpretar os seus textos, ok? Observe, então, que nós temos aqui esse primeiro texto, que é um poster, que é só um exemplo, olha só. Nós temos aí o nosso poster falando sobre feminismo, né, gente? Aí é um modelo já bem antigo, bem interessante, falando sobre feminismo. Nós temos então aí, olha só, a mulher com o braço aí, olha só, mostrando força, e aí diz, we can do it. Professor, nós temos então, olha só, dois pronomes. O primeiro deles é we e o segundo deles, it. Cuidado, gente. Observa que eu tenho dois verbos. Aqui eu tenho uma locução verbal. Verbo 1, verbo 2. Verbo 1, auxiliar. Verbo 2, verbo principal. Então, observe bem que quem vem antes do verbo é o seu sujeito, nós, we. No caso aí, está se referindo às mulheres, né, pessoal? Está mostrando a força das mulheres. E em seguida, depois do meu verbo, nós temos aí, olha só, it. Esse it é o nosso objeto. No caso, em português, nós podemos fazê-lo, nós podemos fazer isso. Então, olha só, esse it aí vai se referir ao nosso objeto. Professor, e esse it aí se refere a quê? A basicamente tudo, né, gente? Nós conseguimos fazer tudo, a gente consegue. Se for fazer uma tradução, nós podemos, nós conseguimos. Esse can aí marca capacidade. Você tem a capacidade de fazer alguma coisa. E é claro, nós estamos falando aí de mulheres, mulheres fortes. Empoderamento feminino. Mulheres que mostram que são capazes de fazer tudo e mais um pouco. Que têm capacidade de fazer tão bem quanto os homens, ou até melhor, desempenhar funções tão bem quanto os homens. Ok, gente? Belezinha? Maravilha. Então vamos praticar, né, gente? Vamos praticar, que isso é importante. Olha só, eu tenho aí esse texto, que é um texto adaptado lá do jornal The New York Times. Beleza, gente? É um texto bacana, são apenas 5 linhas. Rapidinho dá para você ler esse texto, tá bom? Já visualiza algumas palavras-chave, ó. Já visualiza aí, ó, português, Brasil, Jesuits, olha só, português, African, Indian, tudo isso aí, gente, você já vai pegando aí como dica para você ler o seu texto. Para a leitura desse texto, vocês vão ter mais 2 minutinhos. Gente, 2 minutos
é mais do que suficiente para você ler o seu texto, tá bom? 2 minutos. E aí, gente, na leitura desse texto é importante que você perceba essas palavras-chave e também o que é que cada um dos pronomes que você identifica aí está se referindo. A referenciação dos pronomes é muito importante, tá bom? 2 minutos, então, na tela. Boa leitura para vocês. Para a leitura de vocês. Foi tranquilo? Foi difícil? Foi fácil? Eu entendo que esse texto é um pouquinho mais denso do que o anterior. Por quê, gente? Porque esse texto é um exemplo de texto que a gente chama de contextualizado. Ele está juntamente de uma outra disciplina. A gente está fazendo o que a gente chama de interdisciplinaridade. O que é interdisciplinar? Quando você junta duas disciplinas numa só. Então aqui, se você prestou bem atenção, tá falando de portugueses, Brasil, africanos e tudo mais. Tudo isso daí, gente, é o que? É história. Então a gente tá falando de história, um conteúdo da aula de história que está sendo trazido, olha só, está sendo resgatado na língua inglesa. Então a gente pode, é claro, usar esse artifício para estudar, gente. Usar a língua inglesa como ferramenta de informação, ferramenta para estudo mesmo. Então isso aí vai dar para você a possibilidade de ler outros textos que não sejam somente utilizados na língua portuguesa. E é claro, né, gente, que quanto mais informação no nosso mundo globalizado, melhor, não é isso, gente? Informação é poder, informação é tudo. E eu vou mostrar para vocês aqui na análise desse texto. Tá bom, gente? É importantíssimo que você perceba isso. Vamos lá, então? Olha só, vamos fazer a leitura juntos. Dá uma olhada. Fala aí, ó, dos portugueses, beleza, que chegaram no Brasil. Arrive é o verbo chegar. Então, os portugueses chegaram no Brasil 5 centuries ago. Centuries são séculos. Então, olha só, 5 séculos atrás. Um século são 100 anos, então 500 anos atrás. Verdade, né, gente? Se a gente for fazer aí nossas contas, os portugueses chegaram em 1500 e aí estamos em 2022. Faz mais de 5 séculos realmente, 500 anos, né? They encountered a fundamental problem. 2 pontos. Eles encontraram
um problema fundamental, gente. Observa só, o problema fundamental deles. Mas antes de ver o problema, eu quero que vocês observem o pronome. Qual é o pronome que eu tenho aqui? They. Gente, esse pronome, ele tá colado no verbo. Então, antes do verbo, ele é um pronome sujeito. Pronome sujeito vai se referir a quem? A quem vem antes. Sempre tem que ter uma referência. Qual é a referência aqui? Professor, a referência não pode ser Brasil, porque Brasil não é sujeito. Sujeito aqui da minha frase é quem fez a ação, são os portugueses. Então, olha só, eu já tenho aí na primeira linha um pronome que está sendo referência a uma expressão que veio ainda na primeira linha. Só para evitar repetir, não precisa repetir que foram os portugueses. Não precisa repetir. Só eu coloquei esse they, eles, e já estou sabendo que é o povo português. Eles encontraram um problema fundamental. Qual foi o problema? 2 pontos. The indigenous peoples, cuidado. Indigenous são os povos indígenas. Observa aí, ó. Peoples. Olha o S. Professor, então aqui eu tenho a tradução para povos. Perfeito. Povos indígenas. Os povos indígenas. They conquered. Professor, they de novo é they novamente. Esse they, pessoal, é idêntico aqui, ó. É a mesma referência. They, os portugueses. Então, os povos indígenas que eles conquistaram, os povos indígenas que foram conquistados pelos portugueses, spoke, olha aí o verbo falar, no passado, eles falavam mais de 700 línguas. Professor, então, olha que salada. Olha que mistura louca. Mais de 700 línguas sendo faladas. Como é que a gente pode entender isso? Como uma desordem? Não, gente. A gente pode entender isso como riqueza. A gente pode entender isso como cultura. Língua é cultura. Então, olha só. O Brasil tinha muitos povos indígenas e cada um deles com suas línguas específicas. Seus idiomas específicos. E olha só. Mais de 700 idiomas. Gente, a conquista feita pelos portugueses e espanhóis nas Américas devastou tudo isso. Destruiu todo esse patrimônio, pessoal. Destruiu completamente toda essa riqueza linguística, toda essa riqueza que nós podemos encontrar com esse patrimônio cultural. Então, gente, é importante que você perceba, além do texto, a problemática, né, pessoal? Problematizar um texto como esse é importantíssimo. Perceber que o texto não foi escrito por ser escrito. Não foi somente para nós darmos essa aula, não. Esse texto aqui, ele foi uma notícia. Lá no New York Times, um dos mais famosos jornais do mundo. Então, olha só, importantíssimo que você perceba o conteúdo misturando história, inglês e um gênero notícia, ok? Importantíssimo que você perceba isso. Opa, muito boa noite, meu querido aluno Diogo Souza, olha só, pedindo aqui um abraço ao pessoal lá em Canavieiro do Piauí. É um prazer, viu, gente, ter vocês aqui no nosso encontro. Participem, a aula é de vocês. Sintam-se completamente abraçados, porque esse encontro certamente é abrilhantado com a presença e com a participação de vocês. Galerinha, continuando aqui nosso texto, observa só. Os povos indígenas que foram conquistados tinham mais de 700 línguas. Então, nós temos a continuação. Rising to the challenge. Professor, o que é challenge? Challenge significa desafio. Qual é o desafio, então, gente? Tem 700 línguas. Qual é o desafio? O desafio é the Jesuit priests, os padres jesuítas. Quem está antenado nas aulas de história sabe. Padres jesuítas foram enviados ao Brasil, à América como um todo,
na missão de catequização dos índios, na missão de trazer a fé cristã para os índios, ou seja, arrecadar mais fiéis, trazer mais fiéis, converter pessoas. Então, olha só, estes padres jesuítas os acompanhando concocted a mixed, professor. Percebi a partir desse ED, bem aqui, ó, que isso aqui é verbo. Mas antes dele eu já entendi que um accompanying, olha só, accompanying, pessoal, accompanying, acompanhando, verbo. Pessoal, antes do verbo, sujeito, padres jesuítas, esse é meu sujeito, ó, padres jesuítas. Depois do verbo, objeto. Então esse them é um pronome objeto. Show de bola. Pronome objeto. Pessoal, quem foi que foi acompanhado dos padres jesuítas? Quem é que foi acompanhado dos padres jesuítas? Porque logo em seguida diz, olha só, uma mistura entre indígenas, o português e o africano. Palavras dessas origens, palavras de origem indígena, palavras de origem portuguesa e palavras de origem africana. E essa mistura toda, they, professor, quem é esse they? Sujeito, olha aí o called é verbo, eles chamavam de língua geral é o teu objeto, they é o teu sujeito. Então, eles chamavam de língua geral, or the general language, língua geral. And imposed, impose, olha aí, palavra-chave quando a gente fala de colonização. Infelizmente, o processo de colonização é um processo de imposição. É um processo de imposição. Impõe as regras do outro, impõe a língua do outro, impõe os costumes do outro, impõe. E a imposição é algo forçado, gente. Então, olha só, essa empreitada forçosa, essa imposição, foi feita em quem? Nos colonos, nos sujeitos, subjects, sujeitos colonizados. Detalhe que eu quero que vocês percebam. It impôs isso. Olha o pronome. Isso o que, gente? O que foi imposto aos colonos? Do que é que eu estou me referindo? Estou me referindo à língua geral. Eu estou me referindo à língua geral. E os sujeitos coloniais, their, possessivo. Olha aí a posse. Olha aí o sentimento colonial, gente, de posse. Olha só que pesado, hein? Posse é deles. Quem é que possuía esses sujeitos coloniais, gente? Lá desde o início a gente está vendo. Os portugueses. Então eu faço aqui, ó. São eles, são deles esses sujeitos coloniais. Mas a minha pergunta não é essa, a minha pergunta é, no texto acima, eu encontro a palavra them. Esse them, a gente pode perceber, já sabemos, esse them é um pronome pessoal, objeto. Que pronome pessoal objeto é esse, gente? Ele se refere a quem? Letra A, ele se refere aos povos indígenas. Letra B, ele se refere aos padres jesuítas. Letra C, aos sujeitos colonizados. Letra D, aos índios, africanos e portugueses. Ou letra E, ele se refere aos portugueses apenas. Pessoal, observe bem. Esse them que eu encontro na terceira linha, lá no finalzinho, ó. Esse them, aqui, ó. Esse them, ele se refere a quem, gente? Os padres jesuítas acompanhavam quem? Pessoal, observe que os padres jesuítas acompanhavam os portugueses, olha só.
Os padres jesuítas os acompanhavam. Os quem? Os portugueses que aqui chegaram. Padre jesuíta ficava do lado, acompanhava indígena que... Não, gente. Padre jesuíta acompanhava africano que vinha para cá? Não, gente. Padre jesuíta não fazia nada disso, não. Eles só acompanhavam os portugueses. Eles vinham para cá, era por isso. Essa era a demanda da Europa da época. E vocês já estudaram isso, vocês já sabem dessa informação. Então dava para responder, professor, só pelo nosso conhecimento de história? Talvez. Talvez você conseguisse responder isso. Resposta da questão número 4, letra E, os portugueses. Vamos falar agora então um pouquinho sobre os pronomes possessivos? Dá uma olhadinha. Pessoal, pronome possessivo em inglês vai ter duas categorias, tá bom? Quando eu estiver falando em pronome possessivo, eu vou ter duas possibilidades. Eu vou ter adjetivos possessivos e pronomes possessivos. Observa só a diferença. Como o nome já diz, você já percebeu que esses pronomes possessivos, eles tratam de posse. É a posse de alguma coisa. Ou seja, que algo pertence a alguém. É minha caneta, é meu livro, é minha aula, é meu trabalho, é minha sala de aula. E eles vão, mais uma vez, substituir ou modificar um substantivo. Diferentemente do que acontece em português, estes não vão variar em número, conforme a coisa possuída. Na realidade, eles sempre vão concordar com o sujeito. Professor, então, olha só, eu vou ter adjetivo possessivo e pronome possessivo, exatamente. E pronome possessivo. Adjetivo possessivo, pronome possessivo. Qual a diferença? A diferença é adjetivo possessivo modifica. Já pronome possessivo, ele não modifica, ele substitui. Beleza, gente? Essa é a nossa diferença. Pronome possessivo substitui o nosso substantivo. Adjetivo possessivo só modifica, só faz dizer a quem pertence. E é claro, eles vão ser adaptados, cada um deles de acordo com o seu sujeito, de acordo com quem ele se refere. Observa só. O primeiro deles se refere à primeira pessoa do singular. Se for adjetivo possessivo, my. Se for substituir, se for pronome possessivo, aí você chama mine. Se for o adjetivo possessivo da segunda do singular e da segunda do plural, your. Ah, professor, e aí o pronome, ó? Só adicionei S no final. Olha a dica, então. Adiciona-se S. Só é alterado, só é diferentão a primeira pessoa. My, mine. Os outros, gente, você vai adicionar S e tá resolvido. Your virou yours. His, já termina em S, professor, terceira do singular, masculino. His. Pois é, o possessivo não vai adicionar mais um S. Porque se ele colocasse mais um S, aí ficaria outra palavra. H-I-S-S significa assovio. Diferente, não é isso. É outra palavra. Já a terceira do singular para o feminino, her. Para ela, é dela. E aí o possessivo virou hers. Eu só coloquei o Szinho no final. Adicionei o S, tá resolvido. Hers. Professor, e o adjetivo possessivo da terceira do neutro? Terceira singular neutro, its. Ah, professor, já tem o S no final. Deixa ele só com o seu S, tá resolvido. Its também é pronome possessivo. Já no plural, olha só, primeira pessoa, our, é nosso.
E o possessivo, pronome possessivo, eu chamo de ours. Coloquei o Szinho no final, tá feito o meu pronome possessivo. E por fim, nós temos their. São deles. Eu tenho agora a terceira pessoa do plural. E aí, olha só o meu possessivo, pronome possessivo, theirs. Adicionei o Szinho. Tá resolvido. Professor, vamos fazer um exemplo? Vamos fazer um exemplo que facilita a nossa vida, com certeza. Olha só o exemplo, tem aí dois gatinhos, olha só, e um deles está com um coração. Ah, professor, e aí eu já vi que tem o verbo love, olha só. Então ele começa assim, ó, I love you. You are my love. My heart is yours. Oh, coisa linda, olha só. Eu amo você. Então ele usa aí dois pronomes. Eu e você. Como você já está percebendo, esses aí não são possessivos. Esses dois aí, eles são o quê? Pronomes pessoais. Eu, pronome sujeito, você, pronome objeto. Resolvido porque eu tenho o verbo bem no meio. Fácil demais. Agora, quando eu venho aqui, ó, você é meu amor, olha aí, ó, my love, olha só, meu amor. Esse my, gente, agora já é outro pronome. O você, ó, veio antes do verbo verbo ser, então ele aqui é pronome sujeito. Mas o que vem em seguida é o objeto e esse meu, esse aqui, ó, é o nosso possessivo. Professor, e esse possessivo aí, ele é possessivo adjetivo ou é pronome possessivo? Pessoal, observa que veio alguma coisa depois. Amor. Então, é o meu amor. Então, é adjetivo possessivo. Se vem alguma coisa depois, modifica. Então, é adjetivo possessivo. É meu amor. Não é qualquer amor, é o meu. Você identifica de quem é, é o meu. Olha só o final então agora, ó. Meu coração é seu, my heart. Opa, de quem é o coração? Meu. De novo, se tem o possessivo e depois do possessivo tem alguma coisa, então ele é adjetivo possessivo. Por quê? Porque ele não substitui, ele só modifica. Não é qualquer coração, é o meu coração. E o meu coração é de quem? Yours. Olha aí o yours. Com um Szinho no final, ó. Ah, professor, se apareceu o S, é seu. Meu coração é seu. Esse seu apareceu alguma coisa depois? Não. Ele está substituindo quem? O gatinho preto, olha só. Se ele substitui o gatinho preto, que é o que está in love, está aí apaixonadinho, esse aqui, então, é o nosso pronome possessivo. Ok, gente? Esse é o nosso pronome possessivo. Beleza? Tranquilo e favorável, gente? Vamos praticar um pouquinho sobre os pronomes possessivos? Dá uma olhadinha. Questão número 5. Galerinha, outro texto para se falar sobre Brasil, para se falar sobre história. Aqui, mais uma vez, você consegue perceber. Olha algumas palavras-chave, ó. Portugal, Portugal. Você pode pensar, olha aí, ó, religião, língua. Você fala de arte, cultura, hábitos, Brasil, leste e oeste, África, Mar Vermelho, Índia, Sri Lanka, China, Japão e as Índias Orientais. Eita, professor, tem muita coisa. Ele está falando então de história, está falando de geografia, geopolítica, tá tudo aí misturado. Onde foi que a gente tirou esse texto? Tiramos o texto, olha só, do High Life, lá do London British Airways, lá na página 121, se você tiver a oportunidade de ler depois, vá para esse texto. Galera, no texto acima, a palavrinha her, ela ocorre, ela aparece 5 vezes. Eita, professor, verdade, ó. Her people, her religion, her language, her building, and decorative arts, her culture. 5 vezes. Em todas essas situações, esse her
está se referindo a quê? A cultura. Letra B, ao povo. Letra C, a China. Letra D, a Portugal. Ou letra E, a religião. Galerinha, 1 minuto para vocês lerem o texto e responderem essa questão. Observa sempre quem é o referente, a quem esse her se refere. E aí a gente vai fazer, é claro, depois desse 1 minuto a resposta, eu vou fazer para vocês uma observação sobre essa ideia de gênero muito específico mesmo. Tá bom? Então, gente, 1 minutinho para vocês responderem essa questão. 1 minuto na tela. E aí, galera, como é que foi a leitura? Foi fácil? Mais ou menos? Foi difícil? Gente, observe que para a leitura de vocês é sempre importante um espaço em silêncio, galera. Sempre importante que você tenha esse espaço para que você tenha atenção, tenha foco. Então, galera, quando vocês forem fazer a leitura, prezem pela leitura silenciosa. Principalmente porque em momentos de situação real, você não vai ter essa possibilidade, né, gente? De ler em voz alta. Tipo, na hora da prova do Enem, não dá pra ler em voz alta. Na hora da prova, vocês não vão conseguir ler em voz alta, né, gente? Tem que fazer leitura silenciosa, senão você vai atrapalhar o seu colega do lado. E outra, quando você está lendo em língua estrangeira, nosso foco aqui é a leitura, é a observação do que a gente está estudando. Não é a pronúncia. Então, se o foco não é esse, você vai ficar pronunciando, você vai se atrapalhar. Você vai dividir a sua atenção entre pronunciar corretamente e compreender o que o texto está falando. Mas, gente, vamos pensar aí um pouquinho no que é que esse texto fala. Olha só, esse texto começa falando de Portugal. Portugal é o nosso sujeito. Professor, como é que eu sei que Portugal é o sujeito? Porque gave é o verbo, se veio antes do verbo, é o meu sujeito. E qual é o objeto? Tem tanto objeto aí que não dá nem sei. Objeto 1, people, pessoas. Objeto 2, religião. 3, língua. Objeto 4, building and decorative arts, as artes. Objeto 5, cultura e hábitos. É tanta coisa, é tanto objeto. Tudo isso é objeto, gente. E tem mais, ó. O Brasil é objeto, o leste e o oeste da África é objeto. Todo o restante aí é tudo objeto. Tudo objeto indireto. Olha o to aí, ó. To. Tudo objeto indireto. Por que que é indireto, gente? Objeto indireto porque eu tenho a preposição fazendo a ligação. Se tem alguém que liga, então certamente é algo indireto que está acontecendo. Pessoal, o importante que vocês percebam é de quem é. Esse her não é possessivo? Esse her não é possessivo? Perceba a noção colonizadora de posse. É meu, não é de outro alguém, não pertence a mais ninguém, é meu. A arte é minha, o povo é meu, a religião é minha, a língua é minha. Tudo meu, essas artes, essa cultura, é tudo meu. Quem é que faz isso, né, colonizador? Quem é o colonizador aqui, gente? Portugal, galera. É Portugal. Então, todos esses her se referem a Portugal, gente. Nossa resposta correta é a letra D de dado. Pertence a Portugal. Aí a gente faz nossa ressalva, né? Fazemos a nossa crítica importante. Será mesmo?
Será mesmo que tudo isso aí pertence a Portugal, gente? Será que tudo é de Portugal? Será? Pois é, como se antes de 1500, antes da chegada desses europeus aqui no Brasil e nas Américas, e como você consegue ver também aí na África, na Índia, na China, no Japão, é como se não houvesse nada. É como se zerasse a importância dessas pessoas, dessas comunidades, desses povos. E não é assim, né, galera? Não é dessa forma. Importante também repensar a respeito do gênero. Professor, a gente falou mais cedo sobre gênero. A gente falou de gênero masculino, a gente falou de gênero feminino e a gente falou de gênero neutro. Quando eu penso Portugal, Portugal não é pessoa. Verdade, Portugal não é pessoa. Mas é aí que tá. Mesmo Portugal não sendo pessoa, o que veio como possessivo foi her, terceira pessoa do singular feminino. Professor, e por que é que veio feminino? Eu penso assim, Portugal, sem se é o Portugal ou a Portugal, mas que é estranho pensar assim, não é? É estranho. Concordo com vocês, é estranho. Mas é aí que tá. É como se pensa, é como se observa o mundo. Por exemplo, Brasil não é a Brasil. A gente não pensa Brasil no feminino, a gente pensa Brasil no masculino. Ou algum de vocês pensa a Brasil, eu moro na Brasil? Não, gente, não é isso. A gente sempre procura entender, busca entender o Brasil como masculino. E aqui, olha só, aqui em Portugal, Portugal se denomina, se compreende como gênero feminino. E aí, gente, o que acontece aí com essa generificação de um povo, de um país, é a aproximação, né, gente? Essa ideia de proximidade, é essa noção de que estou mais próximo, de que compreendo melhor a realidade desse povo. E a partir disso, eu consigo entender melhor esse povo. Eu tenho mais intimidade com esses povos. Então, daí você tira a ideia. Por isso ser feminino. Por isso o Brasil é o Brasil e não a Brasil. A gente tem essa personificação do país. Ok, gente? Vamos para mais um, olha só, para a gente finalizar o nosso encontro de hoje. Vamos falar agora sobre os reflexivos. Professor, o que é um pronome reflexivo? Pronome reflexivo, gente, são os pronomes que auxiliam não somente na voz reflexiva. Professor, o que é voz reflexiva? Vamos já falar sobre isso. Mas ele também dá ênfase nos elementos agente e paciente de uma oração, bem como na construção de expressões idiomáticas. Uma delas é utilizando o pronomes reflexivos. Professor, como é que eu faço para fazer o reflexivo? Simples. Para fazer pronome reflexivo, você pega os pronomes que a gente chamou agora há pouco de adjetivo possessivo e adiciona self no singular. E como é que ficou? Ó? Myself, yourself, himself, herself, itself. No plural tem uma regra que diz F vira V. E aí você tem que adicionar ES para virar plural. Então ficou ourselves, yourselves, themselves. Essa aqui é a nossa formação de reflexivo. Professor, e o que é o reflexivo? Gente, pronome reflexivo é usado, olha só, é usado na nossa voz reflexiva. Professor, o que é voz reflexiva? Voz reflexiva é quando agente e paciente da ação são a mesma pessoa. Agente e paciente são a mesma pessoa. Professor, como assim? Quando você tem um verbo que diz, uma frase que diz assim, eu comi torta.
Beleza, eu sujeito, comi é o verbo e a torta é o meu objeto. Show de bola. Agora, quando o sujeito e o objeto são idênticos, eu me cortei fazendo a torta. Agora não, agora eu tenho voz reflexiva. Coitado de mim. Eu me cortei, eu fiz a ação e sofri a ação ao mesmo tempo. Voz reflexiva. Ok? Professor, e outra possibilidade, como eu falei agora há pouco, é essa expressão idiomática aqui, ó. Quando você utiliza esse pronome reflexivo, na maioria das vezes usando esse by, aqui não tem um exemplo com by, mas usando by e o pronome reflexivo, você está usando a ideia do sozinho, só. Como assim, professor? Olha aqui o exemplo, tem dois papagaiozinhos aqui conversando, ó. O primeiro pergunta, Are you talking to me? Tá falando comigo? E o segundo papagaio responde, No, I'm talking to myself. Myself, gente, olha aí, ó. Myself, eu tô falando sozinho, rapá. Eu tô conversando comigo mesmo. Às vezes acontece, né, gente, de a gente conversar com a gente mesmo. Professor, isso não é coisa de gente maluca, não. Ficar falando sozinho, ficar falando... não, gente, a gente faz isso o tempo todo. Às vezes a gente não percebe, mas faz o tempo todo. Professor, eu não converso sozinho, não. Será? Será que você não conversa sozinho? De hora em quando a gente se pega perguntando assim, será que eu fechei a porta? Onde foi que eu esqueci as chaves, hein? É esse tipo de expressão que nos diz o seguinte, pois é, a gente fala assim sozinho. E tá tudo bem, galera. Falar sozinho às vezes é importante, inclusive para nós mesmos, para falarmos sobre aquilo que a gente pensa, sem estar, por exemplo, dando satisfação para ninguém, né, gente? É o que eu penso e pronto, não precisa ficar outras pessoas saberem disso, não, tá resolvido. Às vezes isso acontece também. Então é isso, esse é o uso do pronome reflexivo. Olha aí um exemplo para a gente finalizar o encontro de hoje. No one saves us but ourselves. No one can and no one may. We ourselves must walk the path. Quem disse isso não fui eu. Quem disse isso foi Buda. Essa fala é uma fala atribuída ao Buda. Olha aí então a tradução do lado. Ninguém nos salva a não ser nós mesmos. Ninguém pode e ninguém vai. Nós mesmos é que devemos trilhar o nosso caminho. Então, gente, olha só o nosso reflexivo aqui, ó. Primeiro, nós temos um sujeito, pronome indefinido, ninguém nos salva. Outro pronome agora pessoal sujeito, não, pessoal objeto, depois do verbo. E aí vem o ourselves, olha só. Agora o nosso reflexivo. Em seguida, mais um no one, né, gente? Falando aí, olha só, sobre os indefinidos, ninguém. Ourselves, mais um pronome reflexivo com selves. E aí tá finalizado o nosso texto. Ninguém nos salva a não ser nós mesmos. Ninguém pode, ninguém vai. Nós mesmos é que devemos trilhar o nosso caminho. Com isso, pessoal, nossa aula vai chegando ao fim. Foi um prazer enorme estar com vocês nesse encontro de hoje, falando sobre os pronomes. Revisamos pronomes pessoais, falamos de pronomes possessivos e também um pouquinho sobre os reflexivos. Com isso, a gente pode finalizar o encontro de hoje. Eu vejo vocês na próxima segunda-feira. Um abraço e até lá. Bye bye. See you.